É bem interessante. Deixa eu ver aqui direitinho para eu poder fechar um. Agora que vai dar certo. Estou com a imagem e o som na outra. É, tem que saber mexer nesse negócio aqui. Tá ótimo. Professor, podemos iniciar aqui. Pode iniciar? Vamos, Tá já joia. começamos a gravação. Eu agradeço muito a sua participação e tenho certeza que os alunos vão gostar muito de aprender sobre medicina tradicional chinesa. Ah, espero que sim. Pessoal, boa tarde, né? Primeiramente, agradecer aí o professor Ricardo pelo convite, uma honra aí estar com vocês, né? A gente sempre procura divulgar a medicina chinesa, aí procuro sempre dar palestras, né? Dou bastante palestra, dou cursos também, de medicina chinesa, mais de fitoterapia, né, e também tem uma vertente um pouco diferente, que faz parte em termos da medicina chinesa, que é a auriculoterapia, só que eu trabalho com uma vertente francesa, né, que é um pouco diferente, ela não tem uma visão holística, ela tem uma visão mais neurofisiológica, mais próximo, né, do que a gente estuda, do que a gente conhece, uma visão mais científica. Então, eu procuro transitar entre o holístico e o científico, né? O tempo todo a gente está é, nessa divulgação aí, tanto da acupuntura como um todo, né, medicina tradicional chinesa, especificamente para acupuntura e para fitoterapia e dietoterapia também, e também essa questão da auriculoterapia, né, dos chamados microsistemas, né, a representação do corpo num pequeno local, né, de todo o corpo num pequeno local. Então, eu sou o professor Treza, eu sou mestre em ciências da saúde, meu mestrado foi sobre acupuntura e também sobre a auriculoterapia francesa, né? Eu fiz um trabalho comparativo. A gente sempre tem uma pergunta, né? Eu queria saber qual que era melhor, né? Porque nos 22 anos que eu dou aula, que eu trabalho com acupuntura, com auriculoterapia, os alunos sempre me perguntavam, mas professor, qual é a melhor? Né? Eu falei, bom, as duas são boas, né? As duas funcionam super bem, mas qual é a melhor? Então eu queria ter essa resposta assim, né, precisa, né? E aí eu fui fazer um mestrado para poder ter essa resposta. Legal. E a gente chegou à conclusão de que as duas são boas. Os resultados Boa. que nós obtivemos mostrou que tanto uma quanto a outra consegue os resultados. Estatisticamente falando, sem diferença, não tinha diferença alguma, né? As duas apresentavam bons resultados, né? Eu fiz um trabalho sobre tratamento de lombalgias, né? Que é o que a gente tem assim de mais queixa no consultório, né? O carro-chefe. Falei, vamos para essa área aqui que é um pouco mais fácil. Então a gente aplicou, fez esse estudo comparativo. Então eu dou aula já de acupuntura e de auriculoterapia em medicina chinesa, né, há 22 anos. Eu também sou professor de hematologia clínica, professor Ricardo, que foi meu primeiro encaminhamento, né, depois que eu me formei. Dei aula durante 40 anos aí na faculdade de farmácia, a Faculdade Oswaldo Cruz aqui de São Paulo, né, de hematologia clínica, e quando eu fui para a acupuntura foi um pouco estranho, foi um pouco difícil, né, a gente tem todo aquele conceito científico, de repente você vai para um conceito mais energético, holístico, foi um pouco complicado, né, mas isso é normal, todo mundo passa por isso, depois a gente consegue
encarar um pouco melhor e entender um pouco melhor essa questão holística. Então, no primeiro momento, parece um pouco difícil, um pouco complicado. É isso que eu vou tentar passar para vocês, de uma forma mais simples possível, né? É uma visão mais energética, holística, né? Não tem nada a ver com espírito, nem nada disso. Tem gente que acha que é espírito, não, nada disso, é energia, né? Então, a energia a gente tem em todos os lugares do nosso corpo, tem a energia, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Essa é a hora que dá um pouquinho de problema, mas vai dar certo. Então eu fiz vamos ver se... Tá pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar aqui só um minutinho. Eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Fica mais fácil aqui. Aparecendo aí para vocês? Não. Não? Estava aparecendo, mas não estava no modo apresentação, estava só compartilhados vários slides. Agora eu coloquei no modo apresentação. É sempre esse comecinho é mais Eu sei o que é, às vezes eu tenho essa chatinho. dificuldade aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora apareceu? Ainda não, deixa eu ver Não? se tem outra, está em outra. Deixa eu tirar a fixação que eu coloquei aqui. Deixa eu liberar, vamos ver. Tenta compartilhar aí, professor. Deixa eu ver se agora vai. Esse comecinho é sempre tenso. Não, é tranquilo. Ai, Agora foi? eu tô vendo todos os slides aí. A todos. Vai no F5, bota, O meu clica não tem F5 aqui. Eu estou no Mac. nesse. Ele é um pouco É, diferente. um pouquinho diferente, então, Deixa eu ver aqui de outro jeito. Gozado, mas era para estar aparecendo. Nada? não. Deixa eu ver aqui. Seleciona aqui, compartilhar. Deixa eu tentar. Deixa eu ver, peraí. Vou voltar aqui. Tentar de novo. Agora foi. Agora foi? Foi. Ah, que bom. Beleza. Sempre acontece isso, é normal. Normal. Vamos lá, tranquilo. Vamos ver, deixa eu ver se eu... Peraí que eu vou ter que voltar um slide aqui, ver se eu consigo. Travou aqui para mim. Agora foi? Você consegue ver? Foi, Foi. conseguimos. Então tá bom. Deixa eu passar para essa tela aqui. Agora eu consigo ver vocês. Está normal? Está certinho, professor? Certinho. Vamos lá então, né? Então a medicina tradicional chinesa, ela começou, né, os primórdios há 5.000 anos atrás, né? Então, ela é uma das medicinas, né, das mais antigas, né? Ela só perde para a medicina egípcia, para a babilônica, que veio um pouquinho antes, né? Mas o fato dela existir, estar presente chegou até hoje, né, nos nossos dias, e ainda sendo utilizada e muito, principalmente lá na China, né, que eles utilizam bastante, isso mostra que realmente não é uma coisa aleatória ou
sem fundamento, ela tem toda uma fundamentação teórica e prática, e funciona, né. Nós só descobrimos isso, né, que existia medicina chinesa aqui no ocidente, somente em 1972, né. Existia, né, não que não se sabia, poucas pessoas sabiam, mas que houve um boom, uma procura muito grande com relação a aprendizado, né, o interesse pela medicina chinesa em 1972, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ele foi fazer lá uma visita lá na China, né, e um dos seus assistentes, teve uma crise de apendicite, né, teve que ser operado, e, eles usaram como método de analgesia, e anestesia, mais analgesia do que anestesia, acupuntura, e ninguém conhecia isso, né, então eles fizeram toda a analgesia por acupuntura. E aí isso aí foi assim o boom, né, o pessoal ficou: "Nossa, mas o que que é isso? Como é que funciona?". Aí despertou, o interesse aí do ocidente, né, e todo mundo queria aprender. Porque até então, existia o conhecimento da acupuntura, mas mais na questão familiar, né, era uma coisa, era um conhecimento que era passado de pai para filhos dentro das colônias aí chinesas, japonesas, né, que tinham esse conhecimento, mas não revelavam, né, a gente não encontrava literatura, não tinha livros para você estudar, né, então, só a partir então de 1972 que a coisa, começa então a desenvolver. E aí, com esse interesse que ocorreu aí com relação à medicina chinesa, deu uma trava agora sim, né, o pessoal começou a querer entender como é que funcionava isso. Então, resumidamente, né, nesse quadrinho, nós temos um resumo, né, do como funciona a medicina chinesa. Então ela começa por volta de 5.000 anos atrás e, eles observaram, tudo ocorria através da observação da natureza. Então os chineses, eles eram e são muito observadores, eles começavam a relacionar o que acontecia na natureza e, se existia alguma relação com o que ocorria no nosso organismo, nosso corpo, e eles conseguiram observar essas relações. Então, através dessa observação da natureza, eles observaram que, todo o funcionamento do nosso organismo e da natureza também era regulado ou é regulado por uma energia vital chamada de Qi ou Qi, né, QI, tá, Qi. Essa energia, ela circula por nosso corpo, né, através, de meridianos, que eu acho que é o que vocês conhecem, né, já ouviram falar, os canais de energia meridianos, e essa energia então, ela vai fazer com que ocorra o equilíbrio, né, ou busca, o equilíbrio de 2 energias, muito conhecidas, né, muito famosas, que é a energia Yin e a energia Yang. Então essas 2 energias Yin e Yang, elas vão ser fundamentais aí para a manutenção da saúde ou o aparecimento da doença. Então a gente vai ver como é que isso acontece. Além disso, existe um equilíbrio do que eles chamam de 5 movimentos ou 5 elementos, a gente vai também falar um pouquinho sobre cada um deles. Tem que ter uma harmonia do Zhang Fu, Zhang são os órgãos e o Fu são as vísceras do nosso corpo, e, os meridianos que fazem então todo essa comunicação, desses órgãos, dessas vísceras, fazendo com que essa energia yin e yang circule para o nosso organismo, mantendo a homeostase, mantendo o equilíbrio energético. E quando nós temos então esse equilíbrio energético, essa homeostase, nós temos saúde. Quando existe um desequilíbrio nessas energias yin e yang, é que vai então ter as doenças. Então, eh, na China, né, os chineses, na medicina tradicional chinesa, nós não falamos doenças, patologias, né, nós falamos de desequilíbrios energéticos. E esses desequilíbrios energéticos, então, que vão trazer aí, os sintomas, né, que o paciente vai sentir, ou que a pessoa que a gente vai fazer o atendimento vai sentir, e através da sintomatologia desse desequilíbrio energético, a gente vai então fazer um diagnóstico que é diferente, que é um diagnóstico, energético, né, não um diagnóstico ocidental. Então, é isso que a gente vai
tentar mostrar aqui para vocês. Então, dentro desse caminho todo aí, teve 2 figuras extremamente importantes para que ocorresse o desenvolvimento, então, da medicina tradicional chinesa, que foi o Imperador Amarelo e o Imperador do Fogo. Teve outros, né, esses foram os principais. O Imperador Amarelo, ele, na dinastia dele, né, foi compilado o clássico da medicina do Imperador Amarelo, o Huangdi Neijing. Então, o Huangdi Neijing é um livro clássico aí que fala sobre os fundamentos da medicina chinesa. E o Imperador do Fogo, chamado Shennong Benkaojin, compilou o clássico aí da medicina herbal, que vai para fitoterapia. Então, o Imperador Amarelo, dentro dos estudos, né, do livro do Imperador Amarelo, vai se falar muito de tratamentos através da acupuntura, né, do uso, da utilização de agulhas. E o Shennong Benkaojin vai falar dos tratamentos relacionados à medicina herbal ou à fitoterapia. Tá? Então, esses aí são os 2 mais importantes, né, imperadores, né, na dinastia deles, é que houve um boom muito grande, né, um avanço muito grande dos conhecimentos da medicina clássica chinesa, da medicina tradicional chinesa. Então, no livro do Imperador Amarelo, eles falam, né, sobre religião, sobre filosofia, sobre ética, né, dentro da cultura deles, e vão falar do taoísmo, do yin yang, né, dessas 2 energias que a gente tem circulando no nosso organismo, e os 5 movimentos ou 5 elementos. Dentro da visão do Shennong Benkaojin, do Imperador do Fogo, nós vamos ter uma abordagem sobre a fitoterapia, né? Então, lá tem todas as fórmulas, né, que foram desenvolvidas durante todos esses anos, né, desde 5.000 anos atrás até hoje, né, em que está tudo compilado, inclusive já existia no primeiro e no segundo século antes de Cristo, já existia uma farmacopeia, né, uma referência de farmacopeia, e posteriormente uma primeira farmacopeia oficial lá na China. Então, a medicina deles, né, muito antiga, mas já bem estruturada, bem avançada, né. Antes de continuar, deixa eu só falar uma coisinha aí para vocês, né, agora eu consigo ver vocês. Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a primeira coisa que a gente pensa é na acupuntura, né, mas na verdade a acupuntura ela não é, a técnica, né, fundamental dentro da medicina chinesa. A principal técnica ou a principal utilização dentro da medicina chinesa é a fitoterapia. Tá? Então, a fitoterapia, junto com a dietoterapia, então, fitoterapia, utilização de plantas medicinais, né, para o tratamento dos seus pacientes. A dietoterapia, em que eles dão muita importância para o equilíbrio, né, dos alimentos dentro do nosso corpo, cada um deles vai ter algumas funções, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí rapidinho, né? E a acupuntura, ela vai ser a quarta, a terceira ainda são os exercícios físicos, né? O Qigong, Liang Kong, Tai Chi Chuan, né? Então a acupuntura é a quarta técnica assim, em termos de importância lá na China. Então, quando você vai lá para a China, você vai fazer uma faculdade de medicina chinesa, a abordagem principal vai ser da fitoterapia e da dietoterapia. E depois vem a acupuntura. Aqui no Brasil, quando trouxeram a acupuntura aqui para o Brasil, a gente não sabe o porquê aconteceu isso, eles deram mais ênfase à acupuntura, então ao tratamento utilizando as agulhas. E a fitoterapia e a dietoterapia foram sendo colocadas depois, né? Então, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, logo vem a questão, é a acupuntura. Não, não é só acupuntura, tem muito mais do que isso, mas muito mais mesmo, bastante coisa, né? Então, queria passar essa informação aí para vocês, tá? Então, aqui no Brasil foi invertido o negócio, começaram a usar, então, mais as agulhas. O ideal é você fazer o quê? É juntar todos eles, a acupuntura, a dietoterapia e a fitoterapia, porque aí você consegue
um resultado melhor, né, mais rápido inclusive, e uma resposta, assim, muito mais efetiva quando você faz a utilização dos 3. Precisa ser os 3 ao mesmo tempo? Não precisa, mas, se você conseguir fazer dessa forma, é mais interessante, você vai ter resultados mais rápidos. Aí vocês tem cursos, né, específicos de fitoterapia, de dietoterapia, de acupuntura, assim, separadinho, né. O ideal é que você veja um pouco de cada um e depois você, se direciona como uma especialização da área de saúde, né, você vai aprender um monte de coisa e depois você vai se identificar com alguma delas e vai seguir por esse caminho, tá. Eh, então, dentro da medicina chinesa, nós temos o que a gente chama de 6 influências nocivas, ou 6 energias perversas, ou 6 fatores patogênicos, ou 6 malignidades, né. Normalmente a gente fala 6 energias perversas, que são o calor de verão, a secura, o calor, o frio, o vento e a umidade. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, eles não têm, assim, a utilização de bactérias e vírus, tá. Então, para eles não existe bactérias e vírus, lembra-se que é uma cultura que vem de 5.000 anos atrás, bactérias e vírus é uma coisa bem mais recente, né, descoberto aqui no século passado. Então, as bactérias, os vírus, os parasitas, enfim, qualquer estrutura ou qualquer elemento que possa fazer mal para a pessoa, vai estar enquadrado em um desses fatores aí. Então, um calor de verão, uma secura, um calor, frio, vento, umidade. Então, bactérias e vírus, infecções bacterianas, virais, parasitas, vão estar, de alguma forma, enquadrado numa desses termos aí, né. Então, aí já começa a ficar meio complicado, né, nós que somos da área de saúde, falei: "Mas caramba, tudo bem, eu sei que o calor faz mal, que o frio faz mal, o frio mata, né, mas tá então embutido aí essas questões, né, se você toma um frio muito intenso, eu que estou passando um frio danado, possibilidade de eu ter uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim, é muito grande. Então, né, em função dessa temperatura muito baixa, né, favorece então aí a gente ficar doente. Então, eh, um calor muito excessivo também nos leva a uma condição de um desequilíbrio energético. Então, só para dar um exemplo para vocês, né, uma infecção urinária, né, uma infecção urinária, na visão chinesa, ela é classificada como um calor, umidade, então uma mistura de 2 fatores patogênicos, o calor e a umidade, no aquecedor inferior. Aquecedor inferior é a região da pelve, né, do umbigo para baixo, tá. Então, não é uma infecção bacteriana, então é um calor, umidade que está fazendo com que ocorra esse desequilíbrio energético, tá. Que a gente sabe, trazendo para nossa medicina, que a gente sabe então que é uma infecção bacteriana. E assim vai, né, então, essas 6 malignidades, né, essas 6 energias perversas, elas vão ser a base aí dos nossos desequilíbrios. Então, a gente vai falar que a pessoa tem um excesso de frio, tem um excesso de calor, ou tem um excesso de umidade, ou tem uma deficiência de calor, né, então você pode ter o excesso ou deficiência. Qualquer um dos 2 vai causar então, vai ser o causador da doença, tá. Então o desequilíbrio dessas energias aí, é o que vai então trazer a doença aqui para o nosso organismo, né. E aí nós temos também, uma energia chamada de Wei Qi, que, corresponde à energia de defesa, né. Então, seria o nosso sistema imunológico. Então, tudo está dentro dos conhecimentos da medicina ocidental, porém eles usam termos diferentes, mas está tudo lá, eh, relacionado, né, tudo relacionado dentro dos conceitos deles. Então, o principal, né, para nós, né, dentro da medicina chinesa, é manter o equilíbrio do yin e do yang. Essa figura aí é clássica, né, todo mundo conhece, né, então, essa parte mais escura, ela é o yin, né, é a parte mais, fria, né, tem algumas características, já vou mostrar para vocês, e essa parte branca é o yang, né, que é mais movimento, calor. E aqui não dá para ver, porque a tarja ficou bem em cima, mas nós temos uma bolinha branca dentro dessa região
preta, né, que significa o quê? Eu tenho um pouco de yang dentro do yin, e eu tenho um pouco do yin, né, que é essa bolinha preta dentro do yang. Então, dessa forma, eu tenho um equilíbrio. O ideal é que o nosso paciente esteja dessa forma aí, equilibrado, né? O que é muito difícil, né? Sempre a pessoa vai estar desequilibrado de alguma forma, né? Para yin ou para yang. Então, através dessa observação, né, da natureza, como eu falei para vocês, é que os taoístas desenvolveram então o sistema aí da medicina tradicional chinesa e eles olhavam para o universo, eles viam que lá no universo ocorria uma movimentação, mutações, tal, que mantinha todo esse equilíbrio, tá? Então, ficando um pouquinho mais fácil aí, tentando facilitar um pouco mais a nossa linguagem, né? Então, nós temos dentro da natureza um ciclo, né, interminável de opostos entre yin e yang. O yin e yang, ele ocorre o tempo todo nós estamos tendo yin e yang. Então, para ficar um pouquinho mais claro aqui para vocês, o que é o yin, né? Representado aqui com a cor escura, né, com a cor preta, é a qualidade, né, mostra a qualidade da escuridão, do descanso, da umidade, do frio, tá? Tudo isso aí são qualidades, não tem o melhor ou o pior não, isso é qualidade, tem que ser dessa forma, dia e noite, calor e frio, né? Sempre energias antagônicas. E o Yang possui as qualidades da energia como luz, atividade, a secura e o calor, tá? Então tem que sempre estar nesse equilíbrio aí. Então, quando nós temos esse equilíbrio, está tudo certo, está tudo bem, né? A pessoa está com saúde, né? Você tem uma homeostase. E aqui, né, então, dentro dos princípios básicos do Yin e do Yang, né, tudo então na natureza é expresso com essa oposição do Yin e o Yang, são forças energizantes, né, que estão dentro da natureza e também dentro do nosso corpo, né, então você tem o macrocosmo, né, que é a natureza, e o microcosmo, que é o nosso corpo. E então, é, essa dinâmica toda, né, que é o fundamento básico para que a gente tenha saúde. Aqui é a representação, né, do Yin Yang, como vocês já devem conhecer, tá? Então, nós temos, como eu disse, né, a representação do macrocosmo dentro do microcosmo, ou seja, nós temos tudo que ocorre na natureza, ocorre também dentro do nosso corpo, tá? Então, eh, os chineses, né, observando a natureza, que eles viram, né? Eles viram através de uma montanha, né? Que numa montanha você tem duas faces, uma face mais escura, mais sombria, né? E uma face um pouco mais clara, né? Mais ensolarada. E aí eles fizeram então essa correspondência entre o Yin e o Yang, né? O Yang ensolarado, né? O calor, sol, o movimento, e o Yin a sombra, o escuro, né? Então, baseado então nessa imagem aqui dessa montanha, então, que eu tenho regiões escuras e regiões claras, né? O Yin e o Yang, tá? Então, o Yin e o Yang, eles são duas forças contrárias, né? E que se autorregulam, se autocomplementam, né? E esse equilíbrio entre o Yin e o Yang, então, vocês imaginam um movimento do Yin e Yang, é isso que traz, então, a harmonia e a homeostase aqui para o nosso organismo, tá? Então, o Yin e o Yang. E aqui algumas características, né? Então, nós temos como características Yin, né, ele ser interno, escuro, lento, repouso, frio, baixo, contrátil, passível, pesado, né, terrestre, feminino, absorvente, noite, lua, e com relação à fitoterapia, representa os talos e as raízes. Tá? Então, aquilo que vem da terra, né, sustentação, isso é Yin, né, a gente precisa de sustentação. E o Yang, né, é aquela energia mais externa, né, aquela luz, aquela claridade, é aquela coisa rápida, né, o Yin, ele é lento, ele é devagar, o Yang, ele é rápido, né, tem movimento, tem calor, né, ele representa o alto, expansivo, ativo, leve, aéreo, masculino, secretante, dia, sol, e na fitoterapia está representado pelas folhas, pelas flores e pelos frutos. Tá? Isso, pessoal, são características. Não significa que um seja melhor
ou pior que o outro. Todos nós temos essas características, um pouquinho delas. Nós temos, um normalmente um predomínio de uma ou de outra, tá. Então, todos nós temos talvez um pouco mais de yin, um pouco mais de yang, né, que é a característica própria. Isso não significa que um é melhor ou pior. Os 2 são bons, os 2 são necessários, tá. Então nós temos pessoas, né, nós temos colegas aí da turma, que provavelmente é mais yin e, outros que são mais yang. E não é muito difícil você identificar essas pessoas, né. Então se vocês pegarem, um colega aí que é mais agitado, é mais ativo, né, que faz tudo muito rápido, qual a característica dele? Ele é yang, né. E você pode ter colegas que são mais contidos, são mais quietinhos, são mais tímidos, tal, esse é mais yin. Um é melhor que o outro? Não, são só características, só isso, tá, mais nada. Não tem um melhor ou pior, os 2 são bons, tá. Os 2 são bons. O ideal é que tenha o equilíbrio. Então, dentro aí, então, da natureza, né, do yin e do yang, nós temos então um significado de reciclagem, de renascimento, tá. Então o yin e o yang, são essas 2 forças que mantêm então, o equilíbrio energético. Quando que eu vou ter uma doença? Quando eu tenho uma deficiência ou um excesso de um ou do outro, tá. Eu posso ter uma deficiência de yin e de yang, as 2 coisas ao mesmo tempo, eu posso ter um excesso de yin e yang ao mesmo tempo, normalmente não é ao mesmo tempo, mas normalmente quando um está em excesso, o outro está em deficiência, quando um está lá em cima, o outro está lá embaixo. E isso vai trazer então, sintomas, características, né, de que a pessoa está em desequilíbrio energético, tá. Vocês podem observar que eu estou evitando de falar doença, patologia, tá, porque, esses termos a gente não costuma usar, a gente usa mais então desequilíbrio energético. Então quem tem que buscar no nosso paciente, quando a gente for tratar, é esse equilíbrio, né. Então não pode ter nem mais nem menos, nem excesso nem deficiência, tem que estar em equilíbrio, o que é difícil, o que é raro. Tudo bem, pessoal, até aqui, Yin e Yang, deu para ter uma ideia do que é essas 2 energias? Deu? Qualquer coisa vocês me chamam aí, não tem problema nenhum, tá. É que a gente tem que falar um pouquinho rápido, né, que que é muita informação. 5 elementos ou 5 movimentos é assim das partes da medicina chinesa que eu mais gosto, porque através da observação desses 5 movimentos, desses 5 elementos, a gente consegue, eh observar bem o que está acontecendo com o paciente, qual o desequilíbrio que ele tem, né, e fica mais fácil de fazer um diagnóstico energético e tratar esse paciente. Então nós temos 5 movimentos ou 5 elementos em que, esses elementos são, classificados em madeira, fogo, terra, metal e água, tá. Esses são os 5 elementos. E eles têm, uma relação entre eles muito íntima, vamos colocar, né, muito interessante e muito íntima também, tá. Então eles têm um ciclo de geração, um ciclo de, inibição, um ciclo de dominância, um ciclo de contradominância, né, e quando você tem um desequilíbrio nesses ciclos, é que vai acontecer então, as doenças, né, vai aparecer os desequilíbrios energéticos, né. Então, esses 5 movimentos, eles foram eles vêm, né, da observação também da natureza, porque lá na China, antigamente, não se podia abrir, os cadáveres para ver como é que funcionava, né, o organismo, não existia isso, eles não podiam fazer isso. Então por isso que eles tinham que fazer observação da natureza e eles relacionavam, então, com o que acontecia com as pessoas. Então foi, por causa disso que eles observaram que a energia circulava e que circula através de canais de energia, mas aonde estão esses canais? Cadê esses meridianos que até hoje ninguém descobriu? Eles têm aí, está em algum lugar. É que nós não temos ainda instrumentos para detectar, mas que essa energia circula, que ela existe, tá? Então, um dos fundamentos aqui da medicina chinesa é o estudo desse pentagrama, né, que tem, o que chama de então desses 5 movimentos ou 5 elementos. Vocês podem observar que cada um tem uma cor diferente, né, então a madeira tem uma cor verde, o fogo, vermelho, a terra amarelo, o metal
branco e a água está aqui um verde escuro, mas ela seria um preto, tá? Representado pela cor preta. Então, esses são os 5 movimentos, né? Então, movimento terra, movimento madeira, movimento fogo, movimento metal, movimento água. E se vocês observarem, eu coloquei umas setinhas, né? Eu coloquei não, né? Tem umas setas aí, que são essas setas externas, né? Que liga a um elemento ao outro, né? Então, essas setas externas mostram o ciclo de geração. O que significa isso? Que um elemento gera o outro. Então, a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira. Então, isso fecha o ciclo. Tá? E nós temos essas setas internas, que são o ciclo de controle. Então, a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal controla a madeira. Tá? Então, quando você tem todo esse ciclo de geração e de controle sobre equilíbrio, você tem saúde, você tem homeostase. Tá? Quando existe um desequilíbrio entre um desses elementos, o que vai acontecer? Você vai ter, então, desequilíbrio energético, você vai ter uma doença. Né? Então, só para vocês entenderem, vamos supor que uma pessoa seja com muita febre, tá? Vamos para ocidental, tá com muita febre. Febre, o que é? É calor. Como é que eu trato o calor? Jogando água, né? Como é que eu controlo o fogo? Jogando água. Então, se vocês observarem, eu tenho uma seta que sai lá da água e vai lá em direção ao fogo. Então, quando o fogo fica muito forte, fica muito alto, eu tenho que o quê? Jogar água para controlar esse fogo. Tudo bem? Ao mesmo tempo, essa água, ela vai molhar a madeira. Madeira molhada não pega fogo, ou diminui o fogo. Então, ela atua em 2 elementos. Quando eu falo, eu tonifico a água, né, que é a expressão que a gente usa, eu aumento a força da água, porque você tem muito fogo, então eu molho a madeira e também jogo água no fogo. Eu trabalho em 2 frentes. Aí eu consigo abaixar o calor, abaixar o fogo. Eu consigo abaixar a febre. Tá? Sem medicamento, tá, pessoal? Isso aí com fitoterapia, com agulhas em pontos específicos, a gente consegue fazer esse controle. E aí vem o bom senso, né, Ricardo? Se a pessoa está com 40 graus de febre, eu não vou pensar nisso. Eu vou dar um medicamento, não tenha dúvida, né? Então, a gente tem que sempre ter um bom senso e falar assim, ó, até aqui eu consigo ir. Daqui para frente, não, vamos. A gente não pode ser radical, né? Assim, é uma coisa da homeopatia, né? A gente não pode ser radical. Vamos, a homeopatia é fantástica. Eu acho que vocês já tiveram alguma coisa de homeopatia, né? Ela é fantástica, mas chega um determinado momento que você não pode ficar na homeopatia. Você tem que entrar com a alopatia para poder controlar. Depois você volta com a homeopatia. A fitoterapia, a dietoterapia, a acupuntura é a mesma coisa. Você tem até um certo ponto que você pode ir. Depois você tem que eventualmente partir para o ocidental. E não tem problema nenhum nisso, não tem problema nenhum. Tá? Então, cada um desses elementos tem essas cores não são por acaso, né? Elas têm essas cores por um motivo, né? Mas não dá para explicar isso, né? Fica só essa informação. E cada uma dessas cores, desses elementos, corresponde a um órgão. Então, vocês podem ver aqui do lado, por exemplo, o elemento madeira, ele representa o fígado, o elemento fogo, o coração, o elemento terra, o baço, o elemento metal, o pulmão, e o elemento água, o rim. Né? Então, quando eu tenho um desequilíbrio energético em um desses elementos, provavelmente o fígado, né, vamos colocar a madeira, o fígado está em desequilíbrio. Não estou dizendo que ele está doente, tá? Que ele tem uma patologia no fígado, estou dizendo que ele está em desequilíbrio. Então, o que eu preciso fazer é trazer ele de volta para o equilíbrio. Aí eu tenho estratégias para poder fazer esse equilíbrio. Tá? Eu sempre dou o exemplo do Hulk, né? O Hulk, quando ficava nervoso, ficava com muita raiva, pode ver que a emoção aí do elemento fígado é a raiva, né? Quando ele ficava muita raiva, ele ficava o quê? Verde, né? Verde de raiva, né? Isso não é bom, isso precisa ser controlado. Então, como é que eu controlo isso? Eu posso controlar através do elemento metal. Né? Tá vendo que você tem uma setinha de dominância lá do elemento metal? Então, eu tonifico o metal, é, o metal, né, corta a madeira, né, uma espada, né, uma faca, corta a madeira, então você diminui a energia da madeira. Então é sempre nesse sentido filosófico, né, nesse sentido holístico que os chineses trabalham. Então é bem assim interessante, né, bem interessante. E cada um deles também tem uma emoção.
né. Então se a pessoa está com muita raiva, isso não é a raiva não é ruim, o ruim é o excesso. A alegria não é ruim, é boa, mas o excesso da alegria também morre. Nossa, morreu de rir, né, porque está desequilibrado e morre mesmo, né. A pessoa muito preocupada, ela também está desequilíbrio no elemento terra. A pessoa muito triste, ela está com desequilíbrio no pulmão. Uma pessoa que tem muito medo, tem um desequilíbrio na água. Então, através dessas emoções, eu consigo ver onde está o desequilíbrio e eu consigo, então, equilibrar através de pontos de acupuntura ou de um fitoterápico, ou de um alimento, tá. Então sempre dessa forma. Então é bem interessante essa esse ciclo aqui, eu gosto muito dele, porque você consegue, através do que o paciente fala para você, né, você consegue jogar dentro desse ciclo e você identifica onde tá o problema dele, você faz o diagnóstico energético, né. Então, a pessoa chega lá no meu consultório e fala assim: "Nossa, eu tô morrendo de raiva, briguei com meu chefe ficou bravo, quase que a gente se pegou, não sei o quê. Olha, eu fiquei com tanta raiva que eu não estava nem enxergando nada na minha frente". Tá vendo ali, ó, visão? Então já vai fechando, você vai juntando, né, essas informações, né, e você vai fazendo o diagnóstico. "Olha, me deu uma dor tão grande, minha musculatura toda ficou endurecida", por quê? Quem regula musculatura é o fígado. E assim vai. Então, através dessas informações, eu consigo ver onde está o desequilíbrio energético e eu vou tratar o paciente, através da tonificação ou da sedação, né, eu vou estimular ou vou sedar, né, vou dispersar, vou deixar tá muito nervoso, vou acalmar ele, vou pegar pontos que acalmam, né, então eu tenho diversos pontos aqui no corpo que acalmam, na orelha também, né. Então é através desse pentagrama que a gente faz isso. Uma pessoa extremamente triste, né, hoje em dia as pessoas estão muito tristes, né, depressivas, né, sei lá, as coisas não estão muito legais, né. Então eu sei que, o pulmão a energia do pulmão dela está deficiente, então eu vou usar pontos de acupuntura, ou vou usar fitoterápicos, ou alimentos que trabalhem, a energia do pulmão, para ela ficar legal, para ela ficar bem, tá. Então, é sempre assim de uma forma natural, isso que eu estou falando para vocês é tudo sem medicamento, né, o fitoterápico é o medicamento do chinês, o alimento é o medicamento do chinês. E a agulha vai conduzir, né, vai levar essa energia aí para todas as partes do nosso corpo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá dando para entender? Eu tô falando meio rápido, tá dando? Então tá bom. Vamos seguir aí, qualquer dúvida vocês me falam, tá. Então cada um de nós tem um pouquinho disso dentro do nosso organismo, né. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa assim que, eh deixa eu falar olhando para vocês até. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de medo, né, eu sou um pouco medroso, né, não que eu tenho medo das coisas, tenho medo de fantasma, não é isso. Eu, assim, antes de tomar qualquer decisão, eu penso muito, tal, não sei o quê. Isso é bom, mas às vezes é ruim também, né. Às vezes você precisa de uma resposta meio rápida, e você não tem, né, essa agilidade. Uma pessoa que é mais eu sou mais água, né, sou mais elemento água. Uma pessoa que é mais elemento fogo, ela a hora que você fala alguma coisa, a hora que ela pensa, ela já fez, né, aquela pessoa mais agitada. Isso é ruim? Não, não é ruim, tá. Cada um tem sua característica, né. Então, é isso que a gente vai identificar no paciente, né, se está em equilíbrio ou não, né, não pode estar muito desequilibrado, tá. Mas não existe o bom ou o ruim, todos eles são bons. E aqui eu fiz um pentagrama um pouquinho diferente lá, mas é o mesmo sentido, né, madeira, fogo, terra, metal e água. E nós temos então essas setas externas, né, mostrando o ciclo de geração, que um gera o outro, e o ciclo de controle, que são esse pontilhado aí interno aí, né, ligando um elemento ao outro. Então cada um dos Zhang, né, que são os órgãos, né, eles estão em um desses elementos, madeira, fogo, terra, metal e água. Então no elemento madeira, eu tenho representado o fígado, né, que chama Gan, em chinês, eu tenho o Qin, que é o coração, o Pi, que é o baço, o Fei, pulmão, e o Shen, que é o rim. Esses são os meus órgãos, né, o que eles chamam de Zan. E eu tenho, dentro de cada um dos elementos, eu tenho também uma víscera. Então, no caso aqui da madeira, eu tenho o Dan, que é a vesícula biliar, o Xiaoshan, intestino delgado,
o Wei, que é o estômago, o Dashang, que é o intestino grosso, e o Panguan, que é a bexiga. Ou seja, cada um desses elementos, ele tem dentro do seu do seu elemento, desse elemento, você tem um órgão e uma víscera. Então, fígado e vesícula biliar, coração e intestino delgado, baço e estômago, pulmão e intestino grosso, e o rim e a bexiga. E eles trabalham em conjunto, tá? Eles trabalham em conjunto. Por exemplo, um paciente que tem uma lombalgia, né, que tem uma dor nas costas, ele tem uma deficiência, um excesso, normalmente uma deficiência, no elemento, no órgão rim, ou na víscera bexiga, ou no rim ou na bexiga, ou nos dois, né, porque eles trabalham em conjunto. E aí eu preciso identificar aonde está esse desequilíbrio para poder indicar, então, um fitoterápico ou usar pontos de acupuntura específicos para tratar esse desequilíbrio, tá? Então, eles sempre trabalham em conjunto, tá? Então, o, eles, inclusive, têm uma comunicação aí de passar energia um para o outro, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. E aqui eu tenho, então, né, as setas externas é o ciclo de geração e as internas é o ciclo de dominância, tá? Pode acontecer eventualmente uma contradominância, né, que o elemento que deve ser dominado, ele vai dominar, né, e aí também eu tenho algumas patologias envolvendo isso. Mas normalmente o desequilíbrio está na geração ou na dominância. E aqui eu fiz um quadrinho aqui para vocês, fazendo uma relação então entre os elementos, cada um dos elementos, né, e dos 5 elementos, ou 5 movimentos, com órgão, víscera, sentidos, o sentimento, algumas características que têm a ver com eles. Então, eu vou pegar só algumas, tá? Para não ficar muito extenso. Por exemplo, o elemento madeira, ele tem como órgão o fígado e como víscera a vesícula biliar. Ele vai abrir nos olhos, né? Então, quando a pessoa tem algum problema nos olhos, reclama de algum problema nos olhos, imediatamente eu penso em algum desequilíbrio no fígado, tá? Porque existe uma comunicação, né, do meridiano que sai lá do fígado e ele vai chegar até os olhos, né? E entra a questão dos meridianos, né, dos canais. Os tecidos que ele controla são os tendões, o sentimento é a raiva, a ira, a cólera, o odor é um odor rançoso. Quando eu falo assim, odor rançoso, muitas vezes você consegue sentir o cheiro da pessoa. A pessoa entra no seu consultório e você sente um cheiro rançoso. A pessoa não sente, mas você sente, né? Então já indica um desequilíbrio, então, aí no fígado. A cor é verde, né? Que a gente já falou. Sabor é o azedo ou o ácido, né? Então a gente pergunta para a pessoa: escuta, você está sentindo a boca azeda? Está sentindo a boca ácida, tal. Falo, nossa, é verdade. Tô sentindo gosto de cabo de guarda-chuva. Eles falam isso, né, Ricardo? Gosto de cabo de guarda-chuva. Eu não sei qual o gosto de cabo de guarda-chuva, porque eu nunca experimentei. Mas eles falam isso, tá com gosto de cabo de guarda-chuva. É esse aí, é um gosto ruim, né? Um gosto azedo. A direção é leste, a estação é primavera, tá? E o clima é o vento, né? Então, quando a pessoa chega, por exemplo, para mim com um tremor, na nossa linguagem ocidental, talvez, não vou dizer que seja, mas talvez seja Parkinson, para o chinês é vento. É um vento que está se manifestando, né? Porque o vento balança, então, as folhas, né, da árvore. Então, eles fazem essa correlação. Então, o vento é, então, pessoa que tem Parkinson, né, que vai falar, ele está com vento aí, está com vento no fígado, né? E aí, como é que você faz para tirar esse vento de fígado, né? É uma coisa meio assim, né? Você fica pensando, caramba, nem sabia que tinha vento lá dentro, né? Mas tem, né? E aí você tem que usar alguns pontos aí, ou alguns fitoterápicos para poder tirar esse vento. E a estação é a primavera, né? Madeira é primavera, né? Crescimento, a expansão, tá? E assim vai. Coração e intestino delgado, né? São o órgão e a víscera. O sentido é a fala, né? Então, você pega uma pessoa que fala muito, mas fala bastante, demais da conta, pode ter certeza que até um desequilíbrio no elemento fogo, tá? Pode ter certeza. Aí você vai ter que dar uma sedada aí, né? Tem que dar uma acalmada nessa pessoa. O fogo rege os vasos, né? Os vasos sanguíneos. O sentimento é a alegria. Uma pessoa que tem muito fogo, ela é uma pessoa alegre, expansiva, né?
aquela pessoa que é até meio avermelhada muitas vezes, vocês já viram a pessoa meio avermelhada, é excesso de fogo, né? Ela tem muito fogo, né? Tá sempre rindo, ela tem tanto fogo que ela pode ter um odor meio de queimado. Você pode sentir muitas vezes, ela sente um odor queimado. A cor é vermelha, né? A gente já falou, e o sabor é amargo. Nossa, eu tô sentindo minha boca amarga. Opa, tem desequilíbrio aí no coração, né? A direção ao sul, a estação ao verão e o clima é o calor. Tá, pessoal? Então, eu não vou me estender muito aqui, mas se quiserem tirar uma foto, alguma coisa assim, só para vocês terem uma ideia. Daqui desse quadrinho que eu uso mais, né, para fazer um diagnóstico, é o sentido, né, audição, olfato, a pessoa, ó, eu tô com um zumbido no ouvido, né, zumbido no ouvido já vai me remeter a algum problema no elemento água, no rim ou na bexiga, tá? Porque o meridiano do rim, ele vai se ligar aqui na região do ouvido. Então, quando a pessoa tem um zumbido, pode ser outro elemento também, mas normalmente é um desequilíbrio no elemento água, né? Aí você explora um pouquinho. Você sente medo? Você, você gosta mais de comida salgada ou comida doce? A pessoa vai sempre buscar aquilo que está faltando. Então a pessoa fala assim para você, não, eu gosto mais de doce, mas ultimamente eu tenho me direcionado para comer comida salgada. Salgado é o sabor da água, então mostra o desequilíbrio do elemento água. Ou a pessoa fala assim, nossa, eu estou comendo muito doce, assim está insuportável, não, tempo todo eu quero comer doce. O doce, né, o adocicado, tem a ver com o elemento terra, então está faltando equilíbrio para ela, está desequilibrada em termos de ter mais sustentação, por algum motivo, né? Está tendo sustentação. Então ela volta para o doce, né? Porque ela vai querer aquele sabor que vai tonificar, né? Que vai alimentar aquele elemento. Só que acaba funcionando no sentido contrário. E assim vai, né? Preocupação tem a ver com o baço também, e assim vai. Tudo bem, pessoal? Deu para entender um pouquinho essa questão aí das emoções, do clima, tá? É assim que o chinês faz o diagnóstico, né? Aquela pessoa que acorda de manhã e fala assim, não sei por que eu resolvi usar uma camisa amarela, né? É inconsciente isso, a deficiência de baço, né? Ou só usa roupa preta, é deficiência de água, né? E assim vai, e assim vai. Então tudo serve aí para você chegar no seu diagnóstico. E um terceiro fundamento, né, que é o Yin Yang, os 5 movimentos, o Zhang Fu, né, os órgãos e as vísceras que eu passei para vocês aí rapidinho, e já indo já para o final, né, a energia, né, que é o Qi. Então, para o chinês tudo é Qi, né, tudo é energia. Então, Qi é energia. Um gatinho aí. Lá na minha casa, quando eu dou aula, também aparece um gato daqui, um gato dali. Aqui da minha filha não tem um cachorro, mas está preso. Mas eles vêm aqui, eles querem assistir a aula junto. É muito legal. É muito bom. Então, o Qi, pessoal, Qi é energia. Então, se vocês ouviram falar, o chinês fala, tá com deficiência de Qi? Não? Então, é energia, tá? Então, energia, o que é uma energia, né? É uma coisa assim, não dá para você não consegue pegar a energia, né? Mas você sabe que existe, né? Então, é um substrato material e mental do homem, né? Então, o pensamento é uma energia, é o Qi mental, né? Pode assumir diferentes formas, dependendo da função, da localização no nosso corpo, né? E esse Qi, ele vai circular por todo o nosso organismo, tá? Qi é energia, ele circula. Quando esse Qi, ele, por algum motivo, ele estagna, né? Ele para em algum lugar, o que vai acontecer? A pessoa começa a sentir dor, por exemplo. Tá? Então eu estou com uma dor no ombro, então fala assim, você está com uma estagnação de Qi no ombro, ou eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma estagnação de Qi na região da cabeça. Então o que nós temos que fazer? Fazer essa energia circular, tá? A, a, o pulo do gato aqui, vamos dizer assim, é você fazer essa energia circular, ela não pode parar, a energia tem que estar sempre circulando, o tempo todo, por todos os canais, por todos os meridianos, por todos os órgãos, por todas as vísceras. Então, enquanto ela tá circulando normalmente, né, que a gente chama de livre fluxo de Qi, a pessoa está saudável, não tem problema nenhum. O problema é quando ele começa a parar em algum lugar.
Então, eu, por exemplo, posso ter uma estagnação de Qi lá na lombar, né, eu gosto de falar lombar que é mais fácil a gente localizar, né, na lombar. Aí a pessoa tem dor nas costas, tá, vai apresentar muita dor nas costas, porque a energia está parada lá na região lombar. Ou está com uma dor de estômago muito grande, o intestino está parado, constipado, tá, a energia está parada nessa região. Tá? Então, o Qi, né, ele tem 2 aspectos principais, né, ele tem uma essência, né, que é que vai nutrir todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, né, que a gente chama de Shen, né, que nutre principalmente a mente, né, e, dependendo do local que esse Qi está, ele recebe um nome, por exemplo, Qi torácico. A pessoa está se sentindo, sufocada, né, a pessoa está com falta de ar, ela tenta respirar, assim, um pouco mais fundo e não consegue, porque o Qi está parado aqui. É o Qi torácico, né, o chamado Zong Qi, está parado aqui na região do tórax, então ela não consegue respirar muito bem. Isso mostra que tem algum problema, com relação à nutrição do coração e do pulmão, que o Qi, né, a energia está parada aqui, não pode, ela tem que circular. Ou, ela está, parada em algum outro órgão que nem eu falei, no fígado, no pulmão, no baço, em algum lugar, tá. E isso vai, então, causar alguns problemas, tá. O Qi, né, a energia, ela é responsável pelo aquecimento, né, pelo Shen Qi, então a manutenção da temperatura nossa orgânica, né, ela, quem faz isso no nosso organismo é o Shen Qi, ele aquece. Existe uma energia de defesa, vamos chamá-la de imunidade, que é chamada do Wei Qi, energia, de defesa, ela circula na parte mais periférica do nosso corpo, né, impedindo que energias perversas entrem no nosso organismo. Esse Qi tem que estar em movimento constante, né, tem que estar sempre, como a gente chama de livre fluxo de Qi, e ele vai controlar então todos os órgãos, controla, o Qi do baço, né, o Pi-Qi, controla, não é Pi-Ti, tá, Pi-Qi, Pi do baço, controla o sangue, né, que está circulando aí no nosso organismo, controla a sudorese, a energia do Qi do pulmão, que controla a transpiração, e o Shen Qi, que controla a diurese. Então, dependendo do local que esse Qi está, localizado, né, ele vai ter uma função aí dentro do nosso organismo. E tem o sangue, né, que é chamado de Xie, né, Xie. O sangue, né, ele é responsável pela nutrição, pela hidratação, pela base material, pela base mental, né. Esse Qi, ele ele vai, gerar o sangue, né, ele gera o sangue, o Qi movimenta o sangue, ou seja, ele empurra o sangue pelos vasos, faz circular a energia do sangue, ele controla o sangue dentro dos vasos, e o sangue, por sua vez, nutre o Qi, nutre a energia. E o sangue carrega o Qi. Então, essa dupla está sempre junta, sangue e Qi, né, Qi e Xue, estão sempre juntos. Aí, Ricardo, você imagina a minha dificuldade quando comecei a estudar acupuntura, como professor de hematologia. Falei, mas que raio de função é essa que eu nunca vi falar de Qi? E aí, quando você vai aprofundando, você vai ver, né, poxa, onde vai formar o sangue, né? O sangue vai ser formado na medula óssea, né? Então, a medula óssea tem a ver com o osso. O osso é nutrido pelo rim. O rim, quando tá, controla a eritropoetina. Aí você começa a fazer. O chinês não sabia nada disso, mas ele detectou que era assim que funcionava. Aí a gente vai descobrindo, né, que a eritropoetina, então, ela vai atuar lá dentro da medula óssea, fazendo a produção de sangue. Aí, mas levou 2 anos para isso, viu, Ricardo? Não foi fácil, não. Eu tentei, teve várias vezes, não, vou desistir que eu não consigo entender esse negócio, não. Mas aí foi, né? Então eu entendo até a dificuldade dos meninos aí, né, do pessoal, né? Porque é uma linguagem completamente diferente, mas depois vai tomando jeito, vai tomando forma, né? Então, é o Qi metabólico, que é o rim que faz, o Qi, respiratório, que é o pulmão que faz, aí você começa a relacionar as coisas, né, então você vê que tem sentido, mas teve uma época que foi triste, não foi fácil não, mas no fim deu certo, então quando você junta as 2 coisas fica legal. Então
os órgãos, as vísceras, né, elas têm que estar sempre em consonância, né, para você ter saúde, né, ter equilíbrio, e o desequilíbrio vai levar a, então, a doença. Esse Qi, esse Xie, né, o pessoal fala Xue, mas é mais ou menos Xie que fala, né, eu também devo estar falando errado, porque chinês não é fácil não. Ele vai ser, então, levado para todas as partes do nosso corpo através desses canais de energia, né, esses tracejados aí que vocês estão vendo, essas linhas, né, cada uma dessas linhas representa um canal de energia, um meridiano, então o canal do baço, o canal do pulmão, o canal do fígado, o canal do coração, do rim, e assim vai, né. Então enquanto esse Qi, essa energia estiver circulando por todo o nosso corpo, vai da cabeça até a ponta do dedo lá dos pés, né, tá tudo certo, né. Quando você tem uma estagnação, quando você perde essa esse livre fluxo de Qi, então você vai ter as doenças, né. E quando você tem uma obstrução, né, um fluxo mais lento desse Qi aí em algum canal de energia, é o que eles chamam de síndrome Bi, né, que são, patologias ou desequilíbrios que doem, né, são patologias, assim, equivalente a doenças de articulações, de dores, né, alguma coisa assim que está causando uma dor, uma bursite, uma tendinite, alguma coisa assim, porque a energia parou nesse local. Aí você tem que fazer ela circular, tá? Então, a acupuntura, né, junto com, dentro da medicina chinesa, junto com a fitoterapia, com a dietoterapia, com as massagens, com os exercícios físicos, as técnicas marciais, tudo isso aí é que compõe, então, a medicina chinesa, né. E aí você vai usar o instrumento que você achar mais adequado aí para aquele paciente naquele momento, para poder restabelecer, então, o equilíbrio energético. Eu particularmente gosto muito de associar, então, as agulhas, né, você pode ver aqui as agulhas, né, com uma fitoterapia. No caso aqui a paciente está com um terçol, né, que é um calor, umidade aqui na região dos olhos, então está sendo usado algumas agulhas que trabalham a região dos olhos, e pode ser também dado um fitoterápico, uma planta medicinal, né, que tem uma propriedade fria, né, para tirar esse calor aí que está acontecendo aí com o nosso paciente. Então, só para encerrar, né, a medicina tradicional chinesa, ela, dentro de outras racionalidades médicas orientais, ela é muito legal, ela é muito interessante, porque ela tem uma visão primária, né, uma atenção primária, que é preventiva, que é o ideal, né, que o ideal seria que o paciente procurasse antes de ficar doente, né, mas ninguém faz isso, né, ninguém vai procurar vocês aí enquanto médicos, o Ricardo, né, "Olha, vim aqui procurar você porque eu quero me prevenir", não, ele vai chegar lá, você já está bem ruinzinho, né, já está, então o ideal seria fazer preventivo, né, a acupuntura, e a fitoterapia trabalham muito bem essa questão preventiva, mas é muito difícil a pessoa procurar. Tem uma ação secundária, né, que é curativa, quando eles te procuram, e aí você vai entrar lá com a acupuntura, né, com as diversas técnicas, e a terciária, né, que é a reabilitadora. A partir do momento que você conseguiu, equilibrar esse paciente, então você vai fazer uma manutenção, né, para a pessoa não desequilibrar mais, né. Então, é uma medicina completa, né, então preventiva, curativa, reabilitadora, então ela é bem completa, tá. Então ela é bem interessante, utilizar ela dessa forma, né. Até hoje, né, eu só tive uma paciente que me procurava para poder para poder se tratar preventivamente, que era minha madrinha, né, minha madrinha, eu ia lá e tratava dela tudo, porque ela não queria ficar doente, graças a Deus não ficou, então ela fazia a forma preventiva. E aí o chinês busca tudo isso, né, a dietoterapia, a fitoterapia, a acupuntura, exercício físico, para quê, né? Por que que ele procura tudo isso? Porque ele quer viver muito, ele quer ter longevidade, mas com saúde, com equilíbrio. Então é isso que ele busca, né, ter um equilíbrio energético para não ficar doente, tá. Então, se vocês forem para a China, vocês vão ver aí nos parques, na rua, pessoal fazendo exercícios físicos, é muito interessante, né. Então a busca deles é por qualidade de vida, longevidade e, viver bem, né, não só ter longevidade, não adianta você também, viver muitos anos e de uma forma
desequilibrada, né? Viver bem. Então é isso que eles buscam. Tá aí na beira de um rio, pescando, nesse clima aí, tranquilo, né? É esse o objetivo deles. Pessoal, deixa eu ver, eu acho que era isso que eu trouxe para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona. É isso, tá? A medicina chinesa. Aqui tem meus contatos, né? Se vocês depois quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade para me perguntar, saber um pouco mais, né? A ideia aqui da disciplina é mais trazer as informações, né? Você viu que eu não aprofundei nada, né? Nem dá para aprofundar muito, porque é um curso de 2 anos, pelo menos, que aí você vai abordar cada um desses pedacinhos que eu passei para vocês, né? Você vai estudar elemento por elemento, as correlações, né? Como é que a coisa funciona. Legal, Samira, que bom que você gostou, né? É isso, né? Então, eu acho que é importante para vocês da área de saúde, não só o pessoal da medicina, como o pessoal da fisioterapia, biomedicina, psicologia, né, Ricardo? Eu acho que educador físico também. Todos eles podem usar farmacêuticos, né? Pode usar aí o dentista, enfim, qualquer profissional da área de saúde pode usar isso, né? Pode usar a acupuntura, a medicina chinesa para tratar aí seus pacientes. Precisa de conhecimento, precisa fazer um curso sério, né? Esses que eu passei para vocês aí são escolas sérias, né? A Unifesp, né? Para o pessoal da medicina também, tem excelentes profissionais lá. E é isso, né? Eu acho que não é a medicina do futuro, ela já é a medicina do futuro, né? Porque junto com a medicina ocidental, né, a alopática, juntar essas duas coisas, aí não tem para ninguém. Aí realmente quem vai se beneficiar com isso vai ser o paciente, né? Que é o mais importante disso tudo, é o paciente ficar bem, né? Ah, mas foi a alopatia, ou foi a homeopatia, ou foi a acupuntura, não importa quem foi o conjunto. É isso que importa. O importante é o paciente ficar bem. Tudo bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Sei que é muita informação, é muito nome chinês, é um conceito diferente, mas espero que vocês tenham tido uma ideia. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, gente, alguma dúvida aí? Essa ideia, né, que a medicina chinesa traz de trazer não só os sentimentos, né, as emoções associadas à questão lá dos sintomas, né? Coisa que a gente não vê na nossa medicina. A nossa medicina, ela divide, né? O indivíduo tem emoções, você encaminha para o psicólogo, psicoterapeuta, quer dizer, você não relaciona nada com as emoções, com a vivência das pessoas, e a medicina chinesa é interessante nesse aspecto. É uma visão bem diferente e bem interessante para a gente, abre nossa mente para outras possibilidades aí, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem aí esses minutinhos com o professor. Acho que uma coisa interessante, Ricardo, acredito que você faça isso na sua clínica, né? É ouvir o paciente, sabe? Ouvir, ver o que ele está falando. Às vezes é um movimento, é um gesto, é assim, de repente ele entra assim meio cabisbaixo, nem olha para sua cara. Só aí você já faz diagnóstico, não precisa nem perguntar muita coisa, você já consegue. Né? Claro que depois você vai fazer um interrogatório, né? Uma anamnese, claro, mas é observar o paciente, né, dos momentos que ele entra lá na sua sala e ouvir, né, ver o que ele vai falar, né. Às vezes uma palavra é muito interessante, às vezes uma palavra que ele fala, você faz o diagnóstico. Aquela coisa que ele fala assim, opa, é aí o problema. Ele vai te despejar um monte de coisa, mas presta atenção, porque aí vai ter um principal, né? Que é a queixa principal, né? Que a gente sempre procura a queixa principal. Tratar a queixa principal, depois as secundárias, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o ideal é você na raiz, né? Que a gente chama de raiz do problema. E às vezes é uma palavrinha, um gesto, alguma coisa que você observou, que você vai chegar no diagnóstico. Então você tem que ser muito, muito bom, muito observador, né? Eu sei que às vezes não dá tempo, né? Na correria não dá, né? Pra você ficar muito tempo com o paciente, mas se possível, presta atenção que isso é importante. Mas eu acho que isso que você falou é o básico mesmo, é importante de sempre ouvir e observar o paciente, ter tempo para poder acolher e observar tudo que ele está falando ali. Né? Isso. Então, se essa medicina correndo, só fazendo exames, ela não chega no resultado adequado, né? Porque muitas vezes o paciente ele quer só
conversar com você ali, ele quer ter um ouvido, quer uma oportunidade para falar aquilo que ele não conseguiu falar, às vezes dentro de casa, no trabalho, então ele nos procura para ser acolhido também, né? Uma grande parte do nosso tratamento é essa escuta, é, até sem intervir, deixar ele falar. E aí, como você falou, às vezes uma questãozinha ali, uma palavrinha consegue fazer todo o nosso diagnóstico, né? E a gente procura. Você falou uma palavra assim fundamental, que é o acolhimento. Nossa, às vezes você não faz nem dá remédio, você não faz nada, né? Só de você ouvir o paciente, de ele se sentir acolhido, né? Porque o paciente tem um respeito muito grande pelo médico, pelo profissional da área de saúde, né? Principalmente pelo médico, que é o que está de frente lá, é o primeiro contato com ele, né? Então, só, nossa, ele me ouviu, só, ele já sai bem de lá. Não precisa nem dar medicamento, ele já É sai bem de verdade. lá, né? Então esse acolhimento é muito importante. É isso mesmo. A gente vê isso no dia a dia. Os pacientes às vezes falam para a gente: olha, muito obrigado por você ter me ouvido, porque é difícil eu conseguir falar e o tempo que você me deu para me ouvir já me melhorou. E é o que você falou mesmo, as pessoas vêm com essa expectativa, com respeito por, pela gente, né? E Uhum. sabendo que você vai poder ajudar, então essa crença, essa vontade de ser ajudado, isso já faz uma grande diferença Sim, na nossa consulta, né? com Importante. certeza, com Isso a certeza. gente não pode perder nunca na medicina. É Uhum, o contato com as pessoas, ouvir. Infelizmente, a medicina atual, por conta de convênios e tudo, o profissional ouve pouco o paciente, né? Vai direto na queixa ali principal, já pede um monte de exames, já dá um remedinho que é só sintomático e acaba perdendo o principal, que é a pessoa, porque cada pessoa é um universo. E muitas coisas ali deixaram de ser ouvidas e ser resolvidas, né? E o remédio vai resolver alguma questão, lógico. Se está com dor de estômago, você dá um sintomático, vai melhorar. Mas ele não resolve o que a gente mais quer, que é a causa do problema, a raiz da questão, uhum, né? Aonde isso, está? Está na preocupação da pessoa, está no emprego que não está funcionando, que não é o emprego que ela deveria estar, que ela está infeliz no emprego. Quer dizer, o problema do estômago é só aquela consequência final. A uhum, questão está muito mais na raiz ali. Ela não conseguiu chegar na raiz e você não conseguiu ajudar ela a chegar na raiz do problema. É pois é. isso que é a diferença. Só pegando o Alguma coisa? gancho aí do professor Ricardo, Pois não. essa questão do estômago, né, é fogo, é fogo no estômago, é o fogo, né, que dá aquela úlcera, gastrite, aquela queimação, né, é fogo no estômago. É a mesma coisa de você falar que está com uma gastrite. Na visão chinesa, é essa expressão que eles usam, né, que é a mesma coisa. Mas é isso, pessoal. Dúvidas aí? Então, se não tem dúvidas, nós vamos finalizar a aula. Agradecer nosso professor Treza pela excelente aula, por esse conhecimento que eu acredito seja extremamente importante para todos, uma oportunidade única aqui de ter um conhecimento desse, uma pessoa que tem experiência e há muitos anos e prática, né? Que é uma coisa bacana para a gente perceber isso. Muito obrigado, professor Teresa, pela Obrigado. excelente aula, viu? Eu que agradeço, Agradeço Ricardo. demais. Obrigado, fico à disposição aí, quando precisar, tiver outra oportunidade, pode me chamar que a gente vem aí bater um papinho com vocês. Agradeço demais mesmo. E vou chamar, pode ter Pode certeza. chamar. Então, pode chamar. Muito obrigado, Grande, viu? Obrigado grande mesmo. abraço aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Até dia 12, né? Nossa próxima aula é dia 12, semana que vem vai ser um feriado. Aí me lembraram que vai ter uma ponte do feriado, e no dia 12 a gente volta, vai ser presencial, tá bom? Um abraço a todos aí. Até Abraço, mais. obrigado, até mais.